Meus irmãos, vamos nos colocar em pé neste momento e ler a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, será o nosso texto de meditação essa noite, neste culto de Ano Novo, buscando direção do Senhor nosso Deus para o ano de 2025. Diz assim a palavra do Senhor em Josué, capítulo 5, verso 1. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíam do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado Gilgal, até o dia de hoje. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Oremos. Senhor, graças te damos por poder ter a tua palavra acessível. Nós a lemos no nosso idioma e compreendemos a mensagem do Senhor, porque o Senhor é o Deus da história e o Senhor
agiu na história, Deus conservando a sua palavra e fazendo-a chegar a nós. Agora nós pedimos a Ti, ó Deus, graça e poder do Senhor, para que a mensagem passe para dentro de nós, venha para o nosso coração. Ó Deus, dá-nos a Tua bendita palavra, para que vivamos segundo a Tua vontade. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Gostaria de meditar com vocês, nesses minutos, sobre o tema preparação para adentrar um novo ano. Preparação para adentrar um novo ano. Estamos no livro de Josué. Que livro incrível, que livro maravilhoso. Ele começa contando-nos a história da transição da liderança que houve de Moisés para Josué. Nós, no início deste livro, vemos como o Senhor separa uma pessoa para que caminhe ao lado de Moisés, para receber o legado de Moisés, para continuar guiando o povo de Deus rumo à terra prometida. Nós aprendemos no livro de Josué, meus irmãos, que Deus é um Deus de legado. Deus, Ele elegeu homens, colocou neles do seu espírito, dotou-os de capacidade que nenhum outro povo teve na face da terra, deu a eles visão e os colocou num território que até hoje é disputado. E assim Deus fez porque Ele decidiu dessa forma. E Ele colocou o seu povo justamente num período geográfico para nos ensinar o quanto Ele deseja que o seu povo dependa dEle. Quando nós lemos o livro de Josué, nós vemos que é um livro que fala sobre transições. É um livro que fala sobre a conquista da terra prometida. Mas é um livro que está repleto de ensinamentos e princípios de vida. É um livro que a mensagem é de uma lembrança tão contundente que nós não podemos deixar essa mensagem apenas no âmbito de aconteceu, já concluiu essa história. Ela foi escrita para que eu e você meditemos e também tenhamos os mesmos princípios para viver. Veja o seguinte, por onde nós devemos começar a lembrar aqui nessa mensagem? Lembrar do tempo em que o povo de Israel esteve no Egito. Por quanto tempo? 400 anos. Mais de 400 anos o povo de Deus esteve na terra do Egito. E ali o povo, num dado momento, quando mudou a dinastia dos reis do Egito, subiu ao trono um rei que não conhecia a história de José, que foi um hebreu que Deus levantou para salvar o Egito de grande fome e também para atender as nações circunvizinhas. Ele não conhecia a história do povo de Deus, tampouco o Deus de Israel. E esse rei começa a oprimir os israelitas com mão forte, com escravidão, um peso hercúleo, e o povo começa a gemer e pedir a Deus libertação, livramento. Eles clamam a Deus para que Deus os liberte daquela escravidão. Eles falam com Deus, eles se lembram de que o seu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Anos se passaram, centenas de anos, mas eles continuam clamando a Deus para que venha a libertação. E o clamor foi ouvido pelo Senhor, e o Senhor atendeu pelo casal Anrão e Joquebede, dando a eles um filho, que nós conhecemos muito bem a história de Moisés. Moisés significa tirado da água, retirado da água.
Essa criança que Deus deu a este casal da tribo de Levi, cresce na corte do rei do Egito, é educado em toda a ciência do Egito. Egito, nos tempos de 1500 antes de Cristo, era considerado como a grande potência no mundo antigo, e na ciência, no mundo bélico, tudo isso, o Egito era grande, e Moisés é educado na corte do Egito. Acontece que aprouve ao Senhor levar Moisés para o deserto e preparar este homem. Ele tinha 40 anos, quando foi perseguido pelo rei do Egito, por ter praticado um assassinato de um egípcio e ter sido descoberto. Ele, aos 40 anos, foge para o deserto, e lá Deus fala com ele, Deus trata com Moisés, e depois desse tempo, ele volta para reunir os anciãos de Israel no Egito e falar que o Senhor ouviu o clamor deles. Quanto tempo levou para Moisés comparecer à corte de Faraó? Desde o seu nascimento, 80 anos. Nós vemos, meus irmãos, pela palavra de Deus, como Deus é um Deus de legado, Deus é um Deus que ensina homens a viver, Deus ensina pessoas a viver. Algo que nós precisamos lembrar essa noite de culto de Ano Novo, o que a palavra de Deus diz para mim e para você sobre Ano Novo. É um tempo em que pertence, que faz parte da cultura, mas que pertence ao Senhor. E nós podemos utilizar desta nova etapa, desta data, para aprender com Deus como viver. Pois como nós lemos no Salmo 90, no início do culto, a oração de Moisés no Salmo 90 foi qual? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o quê? Coração sábio. Coração sábio é resposta de Deus à oração de alguém que confia a Ele o tempo. Lembremos disto. E o Senhor que preparou a Moisés o traz de volta. E vocês se lembram da história muito bem, que Moisés era homem manso, e ele não desejava falar, ele fez de tudo para não ir, e Deus diz: teu irmão vai falar no teu lugar. Você ouvirá a minha voz e passará para o teu irmão, e teu irmão vai falar com Faraó. E assim Arão tornou-se o parceiro de Moisés nos encontros, nas audiências com Faraó. E a voz de Deus era: deixe meu povo ir, para que me celebre. A voz de Deus era esta: deixe o meu povo ir, para que faça para mim uma festa no deserto. E Faraó dizia, primeiramente, não. Quem é o Deus de Israel para que eu me lembre dele? Depois começou a dizer, vá somente alguns, vá alguns e mais outros, depois deixe os animais, mas a voz de Deus era todo o povo, todos os seus pertences. Deus deseja reunir todo o seu povo, liberte o meu povo, essa era a voz de Deus. E por Faraó não atender, Deus então julga o Egito, enviando as pragas sobre o Egito, e ali prova que Ele é Deus sobre toda a terra, e que os deuses do Egito são deuses falsos. Só que as 10 pragas enviadas por Deus, meus irmãos, não foi apenas para desarticular aquelas figuras do panteão egípcio, foi uma forma também de Deus levar o povo egípcio ao ápice da pressa, para que o povo israelita fosse para fora do Egito e partisse rumo à terra prometida. Porque a Bíblia nos diz de que eles não desejavam sair, e então os egípcios os expulsaram de lá. Que coisa, não? O que a escravidão pode fazer conosco? Ao mesmo tempo que nós clamamos por libertação, e o libertador vem, a nossa natureza diz, lembre-se também que esta escravidão te concedeu algumas regalias, e que no percurso até a terra prometida você pode não ter. Eu ouvi o relato de um homem certa vez que ficou preso no presídio de Bangu.
famoso. E este homem ficou preso por muitos anos, até o dia que saiu a sua libertação. E no dia da sua libertação, a família estava do lado de fora o aguardando, os pais, esposa, filhos chorando, porque finalmente, depois de muito tempo, chegou o momento dele sair. E ele sai, bota o pé para fora e desmaia na calçada. E chamam os médicos. E fazem todo o procedimento ali de acordar esse homem e tudo mais. E quando ele finalmente recobra, desmaia mais uma vez. E todo o procedimento é repetido. E aí colocam ele assentado, lhe dão água e perguntam: o que está acontecendo? E ele solta a seguinte frase: me levem para dentro de novo. Disseram: que palavra é essa? Ele disse: por favor, me levem para dentro novamente. Meu lugar não é aqui fora. E então o médico explicou: depois de passar anos confinado numa cela de 4x4, com mais de 30 homens dormindo ali, a sua vida tornou-se extremamente limitada naquele cubículo. E quando ele teve a oportunidade de finalmente presenciar a dimensão dos céus, o horizonte longínquo, algo invadiu o seu ser que o fez tremer e desejar novamente aquele confinado. Não é estranho que as pessoas que necessitam de libertação, elas também se veem aprisionadas apaixonadamente pelo ambiente que escraviza? Como tratar isso? Como resolver isso? O autor russo Dostoiévski escreveu um livro muito bom chamado Os Irmãos Karamazov. E há uma cena neste livro de quando, figuradamente, ele faz uma parábola maravilhosa. Ele coloca a pessoa de Jesus andando no meio da multidão, com a sua bondade e com a sua mensagem. E o maligno, o adversário, aquele que é inimigo das nossas almas, enxerga o Salvador no meio da multidão e brada, tentando envergonhá-lo: eu te vejo daqui, sei quem você é, viestes para libertar os homens, mas é um fracasso a sua missão, porque se tem algo que eles não querem, é a tua libertação. Eles amam a escravidão que o mundo dá. Desperta o leitor para isso, porque ninguém aceita um convite para ser escravo das trevas, mas a realidade da vida mostra que há uma escravidão nesse sentido, e somente Deus pode tratar isso no coração humano. O que nós acabamos de ler, meus irmãos, mostra como Deus trata isso no coração do seu povo. Aqueles que iriam herdar a terra prometida, a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e a Jacó, estava prestes a se cumprir nesta geração. Mas existem princípios para serem obedecidos. Não se adentra a terra prometida da mesma forma que saiu do Egito. Não se adentra a terra prometida com a mesma articulação e o mesmo pensamento daqueles que sucumbiram no deserto. E esse texto, ele vem de uma forma a divisar para nós como que Deus intervém na vida do seu povo e trata de questões tão profundas. Eu convido você para observar o seguinte, que Moisés morreu. O grande líder que subiu o Sinai, que deu a lei ao povo, morreu. Mas Deus levantou a Josué. E no início do livro, nós vemos no capítulo 1, Deus dizendo a Josué: tal como eu fui com Moisés, eu serei com você. Ser forte e corajoso. Assim como eu fui com Moisés, serei com você. Ser forte e ser corajoso.
Deus fala com este homem, Deus o prepara, e ele agora está à frente do povo para adentrar a terra prometida. Mas vocês observaram que no início do capítulo nos diz assim: quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão. O autor, ele está em alguma região do Jordão, do lado de lá ou do lado de cá, e ele fala deste lado. Ele é alguém que está narrando do lado de dentro da terra prometida. Então conseguiram entrar. Este homem tem base para dizer para nós: eu vivenciei o que eu estou dizendo para vocês. Me ouçam, eu tenho princípios para vocês de como herdar esta bênção que é a promessa de Deus. Há princípios para isso. Ele diz que os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos, ele se inclui nessa narrativa, passado, o coração deles se derreteu de medo, e ficaram o quê? Desanimados por causa dos filhos de Israel. O que eles ouviram? Eles ouviram o relato de que o Deus de Israel enviou 2 homens avançados em idade. Moisés com seus 80 anos, Arão com seus 83, 85 aproximadamente. E eles falam com o homem mais poderoso do mundo naquela época, com um vigor, com uma tenacidade. A palavra de Deus está na boca deles. Fazem milagres diante de Faraó, e aquele homem com o coração empedernido é julgado por Deus. Quando ele persegue Israel, há desertos, há montes nas laterais, há exército egípcio atrás deles, e diante deles há um grande mar, que é o Mar Vermelho. Mas quando Moisés ora, Deus diz: estende o bordão sobre as águas. E o grande milagre do Antigo Testamento acontece, que é a abertura do Mar Vermelho e terra seca, para que o povo passasse a pés enxutos. E do outro lado, Miriam, irmã de Moisés, cantou com todas as mulheres a salvação e libertação do Senhor. Esse cântico então é comunicado a diversas etnias e tribos entre os cananitas, e os povos começam a balbuciar: quem é Israel? Quem é o Deus de Israel que fez isso? Quando o povo está no deserto e não tem água, Deus faz água brotar da rocha. Quando o povo não tem comida, Deus faz com que um pão venha como orvalho toda manhã, e o povo apanha deste pão, e o nome é maná, pão do céu, doce como mel. E que todos os dias, durante o período em que o povo esteve no deserto, meus irmãos, 40 anos, não cessou a água, não cessou o maná. Deus é o Deus da provisão. Tudo isso os povos ouviam, e eles ficam agora desanimados. É como um time de futebol que toma conhecimento de quais são as pessoas que estão ali, qual foi o treinamento delas, e diz: nem vamos entrar. Olha o preparo deles, olha quem ensinou eles. Agora aqui a coisa é muito mais séria. Homens idólatras estão desanimados de sair a campo para impedir, porque ouve o relato do que Deus fez com o seu povo. Irmãos, nós precisamos lembrar uma coisa: Deus nos libertou das trevas para a luz, para que os outros ouçam o que Ele fez conosco. E sabendo do que Deus fez conosco, das duas uma: se for ímpio, que o coração fique desanimado mesmo. Mas se for uma pessoa eleita, quebrantada por Deus, diga: Senhor, faça em minha vida também, me liberte também, como Deus fez com a prostituta Raabe em Jericó, e ela foi salva juntamente com a sua família, porque ela creu no Senhor. Ela creu no Senhor.
Ao narrar isso, o texto nos diz sobre algo muito importante, é que Israel está no meio de uma terra prometida, mas com povos inimigos. Irmãos, nós não temos descanso nessa vida, tá? Não importa quais são as promessas que você gosta de pronunciá-las. Eu li isso na Bíblia e eu creio nisto, é verdade, mas saiba, você está num campo de guerra. Você está num campo de desafios, campo de guerra. E quando isso acontece com o povo de Israel, diz-nos a palavra do Senhor no versículo 2, assim: naquele tempo, que tempo? Tempo em que os reis estavam ouvindo e desarticulados pelo testemunho que Deus fez, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Eu começo aqui a comunicar a vocês 4 princípios bíblicos para adentrar o ano novo. 4 princípios bíblicos. Se você desejar anotar, anote aí. Primeiro deles, consagração. Consagração. Sinto lhe informar, a Bíblia é a palavra de Deus e ela nos ensina para viver com Deus, não para realizar os nossos sonhos. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo o seguinte: no culto de ano novo, faça a sua lista do que você quer e traga para que oremos todos juntos para que Deus realize os seus sonhos. Nós vivemos para o sonho de Deus e não os nossos. E o sonho de Deus é que eu e você sejamos povo dele eternamente, santos, inculpáveis, redimidos para o louvor da sua glória. E isto nem a morte arranca de você. É o bem mais precioso. Por isso que quando o povo está no momento de transição para findar o deserto e entrar na terra prometida, findar o tempo de espera e chegar à completude, Deus diz a Josué: faça facas de pedra. Momento cirúrgico. Por que isso? Nós entendemos a narrativa. Porque a geração que saiu com Moisés, no caminhar no deserto, não circuncidou aos seus filhos. E eles cresceram, tornaram-se pessoas almejosas da terra santa, mas sem consagração a Deus. Olha aqui para mim todos vocês. Não estou falando de vida virtual, mas estou falando de vida ao vivo, tá? Você gostaria que uma pessoa desconhecida ficasse te perseguindo? É estranho isso, não é? Não sei quantos de vocês tiveram essa experiência poderosa, que os americanos chamam de stalker. Você está andando e tem um desconhecido atrás de você. Uma hora você para e fala: quem é você? Por que anda atrás de mim? Se eu e você temos isso, meus irmãos, quem dirá o Eterno, o Senhor Deus, que é santo, 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 ter uma multidão de pessoas interessadas nas mãos dele, no que as suas mãos podem dar, mas o coração não ser tratado por Deus. Deus não deseja pessoas perseguidoras dele, Deus deseja ter filhos. E ele faz isso dizendo: circuncidem meus filhos. A circuncisão foi um marco na carne, na genitália masculina desde Abraão. O Senhor instituiu: pratique isso por todas as gerações. Isso é estatuto perpétuo entre vocês. Quando nascer a criança, no 8º dia, ela será circuncidada. Irmãos, a circuncisão, ela era dolorosa.
Todos nós, ao nascer, o médico deu um tapinha para que nós chorássemos, né? Pronto, sinal de vida. Pulmão bom. Está respirando. Agora a Bíblia nos ensina que os filhos de Deus, eles não choram uma vez só, choram mais uma vez. Sabe por quê, gente? Deus instituiu a circuncisão, era um marco nas culturas antigas. Abraão, ele já vem de uma cultura em que as pessoas praticavam a circuncisão como uma forma higiênica. Uma das grandes causas de população masculina na antiguidade ser dizimada por câncer na genitália era a falta da circuncisão. E o povo de Deus foi preservado por Deus, porque o maior livro sobre a limpeza, asepsia, cuidados consigo, na antiguidade, está dentro da Bíblia, é o livro de Levítico. Deus cuida do seu povo nas mínimas coisas. E Deus agora diz para que Josué circuncide o povo antes deles adentrarem a terra prometida. E Deus faz isso, meus irmãos, porque circuncisão é um ato doloroso. Doloroso. Hoje, as culturas que praticam vão até um hospital. Os rabinos que praticam a circuncisão, muitos deles são médicos. Mas na antiguidade, há até uma pronúncia cultural que é passar mel na boca. Nosso hábito de pedir benção pai, benção mãe, isso é influência judaica na nossa cultura. E também esse modo de dizer, isso aí é melzinho. É porque o ato da circuncisão era doloroso, e então eles passavam mel no lábio da criança para distraí-la da dor. Mas será que o mel distrai da dor? Não, né? Mas foi uma ordem de Deus para que se praticasse nas pessoas. E qual é a fundamentação disso? Gente, isso é um gesto no físico para uma verdade espiritual na Bíblia Sagrada. Porque o Senhor prometeu, lá no livro de Jeremias, nos capítulos 31 e 33, de que Ele um dia circuncidaria não a carne, mas o coração do seu povo. O sinal de pertencimento a Deus não seria uma cirurgia na carne, mas no coração. Este coração seria inclinado a temer a Deus unicamente. A circuncisão, ela apontava para este momento. E esse momento doloroso que fazia com que todo homem israelita passasse, marcava a vida da pessoa. Esse momento, meus irmãos, faz com que as pessoas dependam de Deus para serem restauradas, porque o Deus que ordena para que haja essa prática é o mesmo Deus que sara o seu povo. O Deus que faz a ferida também a cura, sara. Se uma criança normal chora uma vez, um filho de Deus, ele aprende a chorar no mínimo duas. E sabe por quê? Uma das formas de despertar a pessoa de um sono profundo no gelo é através da dor. Esse mundo, meus irmãos, ele é frio. Ele não tem o calor de um lar. Mas ele é gélido. Nos distancia de Deus, nos afasta de Deus. Este mundo e as suas ofertas, ele cada vez mais tenta nos demover da presença do Senhor, nos levando a uma letargia espiritual, e somente um despertamento nos tira desta frieza espiritual, e Deus muitas vezes utiliza da dor para nos despertar. Talvez você esteja dizendo, o ano 2024 está acabando, e eu vou entrar em 2025 com uma dor. Eu também estou assim, mas eu sei que é um despertamento da parte do Senhor.
E quando nós lemos a Bíblia, nós devemos entender a vida dessa forma. Deus é soberano, Ele é Senhor sobre a minha vida. E se Ele está permitindo que essa dor aconteça, é porque Ele deseja trazer despertamento para a minha vida. Portanto, qual é o primeiro passo que Deus fala para o povo tomar para adentrar a terra prometida? Consagração. Lembre-se da aliança que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó, guarde ela. Vocês são povo de propriedade exclusiva minha. Posto isso, nós devemos lembrar que também a circuncisão tem uma mensagem importantíssima. Porque era uma prática de corte. Numa região sensível. E a mensagem é: não importa quão sensível seja algumas áreas da sua vida. Às vezes, Deus diga, corte. Para você ser meu, é necessário que tenha uma cisão. Por isso que a palavra da língua portuguesa que nós tanto utilizamos, ela é pouco lembrada. Preciso tomar uma decisão. Chegou o final de ano, momento de decisão, não é assim? Palavra decisão, olha como ela é formada. Tem uma cisão no meio dela. Ninguém toma decisão sem cisão. E para que você seja preciso no corte, você precisa ter princípios. Precisa ter princípios. Há coisas que não faz parte da nossa caminhada rumo à terra prometida. E Deus fala, corte. Corte. Pode ser ouvir um familiar. Ou ouvir alguém no trabalho que você gosta muito. Mas isso não está fazendo bem para você. E se você quiser experimentar o bom de Deus, Ele diz, corte. Talvez seja a tua confiança em você mesmo, mas Deus diz, é em você que essa cirurgia precisa ser feita, corte. Dependa de mim, da minha palavra, corte. Corte, 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 corte. Essa palavra é repetida na Bíblia o tempo todo. Circuncisão em hebraico é chamada de Brit Milá. Berit é a palavra cortar. Em inglês, quando nós falamos que alguém vai fechar um negócio, também fala cut a deal. É cortar um negócio. Nós falamos em português fazer negócio. Lá eles dizem cortar um negócio, cortar uma aliança, cortar um trato, um compromisso. Cortar. Como isso se faz presente desde os tempos antigos, porque a palavra de Deus lembra até na cultura. É necessário que haja uma cisão para você viver. E Deus diz ao seu povo, certas dores são necessárias para que você seja povo de Deus. Meus irmãos, se nós quisermos andar com Deus, nós temos que levar a aliança a sério. E este corte, nós precisamos relembrar. Cortar significa eliminar o que Deus não quer. E na dor, submeter-se à restauração que vem dEle. Cortar dói, mas saiba, Deus às vezes diz, eu quero curar você. Quero curar você. Posto isso, nós temos um segundo princípio que nos diz a palavra do Senhor. É que após a circuncisão, capítulo 5, versículo 8, nos diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 5, verso 8. Depois que toda a nação foi o quê? Leia, irmãos, senão vocês vão dormir. Depois que toda a nação foi o quê? Circuncidada. Ficaram no seu lugar no arraial. Até que sararam. Quem estava
falando da presença dos israelitas, povos inimigos, amorreus, cananeus. A guerra estava prestes a estourar, mas não importa quão premente seja o conflito, o que é prioritário é aliança com Deus, colocar a vida no prumo da palavra de Deus. Agora eu vou para a guerra? Não, momento de se recuperar, de restaurar. O livro do Gênesis nos fala que quando os filhos de Hamor quiseram as filhas de Jacó e o príncipe abusou de Diná e depois a recebeu em casamento, os irmãos colocaram uma condição, os irmãos de Diná: é necessário que eles circuncidem para que a nossa irmã seja levada para Siquém. E então todos os homens circuncidaram por causa daquela relação, daquele homem que havia cometido aquele ato vergonhoso contra Diná. E no terceiro dia após a circuncisão, quando a dor era intensa e os homens ardiam em febre, Simeão e Levi entraram dentro de Siquém e dizimaram toda a população. E Jacó chorou por este ato. E eles disseram: haveria estes homens de possuir a nossa irmã Diná como se fosse uma prostituta? De jeito nenhum. Eles sabiam o valor da circuncisão, mas eles ainda tinham a lembrança do tempo da dor e quanto tempo demorava. Sabiam calcular precisamente no terceiro dia, vai ser o dia ideal para a gente consumar este ato, de varrer eles da face da terra. Agora a Bíblia nos fala que Josué circuncidou os israelitas antes de entrar na terra prometida, que significa para nós consagração a Deus. E após ter feito isso, o povo ficou, ele quedou-se no arraial até sararem completamente. Irmãos, na mesma medida que nós dizemos ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, já cantamos isso mais de 10 vezes pelo menos, também devemos dizer: Senhor, sara-me e cura-me. Sara-me e cura-me. Não faz sentido você querer andar com Deus, não orando para que Deus trate das feridas profundas do seu ser. A terra é prometida por Deus, mas não adentre ela com feridas de outra terra, outras experiências. Deixe Deus tratar da sua vida, deixe Deus tratar do seu ser, deixe Deus tratar do que está doendo em você. Nesse caso aqui, a circuncisão era uma ordenança para que o povo cumprisse de acordo com os termos da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Mas nós precisamos lembrar, principalmente aqueles que dizem: Deus, usa-me para o louvor da sua glória. 2024, eu não fui tão eficaz no evangelismo, não servi tanto ao Senhor na minha igreja local, não me dispus tanto em ajudar uma pessoa. Usa-me, ó Deus. Se você deseja ser grandemente usado por Deus, saiba que primeiro Ele vai feri-lo profundamente. Eu sabia que vocês iam ter esse semblante agora, mas eu vou repetir: se você deseja ser grandemente usado por Deus, esteja preparado, porque Deus vai primeiro ferir você e te curar, para depois te enviar. Pastor, qual a base bíblica disso? Todas. Todas. Nós vemos Davi, antes de subir ao trono em Israel, ele foi perseguido por Saul por 13 anos. Ele compôs muitos dos salmos que nós cantamos hoje, neste período de perseguição. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa e diz do Senhor: meu Deus. Tudo isso, salmos de um homem que andava com Deus na dor.
E meus irmãos, o nosso Senhor e Salvador poderia ter vindo já adulto com 30 anos, começar o ministério dele e aos 33 ir para a cruz. Mas ele nasceu, foi posto numa manjedoura, cresceu, experimentando as estações da vida, primavera, verão, outono e inverno, experimentando as agruras da vida e tudo mais. E depois de ter sido batizado por João, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E então ele venceu a tentação, venceu o diabo e começou o seu ministério. A lei não muda. Deseja ser usado por Deus? Saiba, Deus sabe como te usar. E há muita coisa em mim e em você que Deus deseja tratar para o louvor da sua glória. Permita-me contar um pouquinho do meu testemunho para você, não vou me delongar. Mas, às vezes, quando eu vou pregar em alguma outra igreja, tem uma pessoa que se empolga e vem dar uma revelação. Tempos atrás, eu e a Tati estivemos em Santo Amaro, numa igreja lindíssima. E uma irmã veio e falou para mim assim: pastor, eu estou vendo que Deus está pegando o senhor, está levando para uma grande igreja. E está levando o senhor pelo mundo inteiro. Meu irmão, ele já fez isso. E o meu lugar é lá no Jardim Bonfilioli. É lá. Com 22 para 23 anos, eu era a bola da vez, na visão de alguns pastores. E com 26 anos de idade, eu fui pastor auxiliar de uma igreja de 13 mil membros. 13 mil membros. Cada dia da semana era um artista gospel diferente. Mas aquilo revolvia meu coração. E eu orava: Senhor, não permita que eu entre numa máquina religiosa de programas evangélicos e não pregue a tua palavra. Não seja ministro do teu evangelho. Até um momento em que Deus usou aquele ambiente para que eu experimentasse um profundo abandono. E eu saí. E eu me lembro de um homem me visitar e dizer: pastor Davi, eu te conheço desde a adolescência. E eu vim aqui para dizer o seguinte: Deus permitiu que uma grande dor viesse sobre você. Seu ministério pastoral naquela igreja fosse encerrado, porque Deus está te levando de volta ao que Ele quer. Ele permitiu que você conhecesse o que todos ambicionam, para que você soubesse o que Deus rejeita. Comece de novo. E desde então, eu tenho visto a graça de Deus nas coisas pequenas, simples, e o texto de Zacarias não sai da minha mente: não desprezes os pequenos começos. Não ambicione coisas grandes. Tenha como meta andar com Deus. E se você for ferido por Deus, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Saiba identificar a dor da circuncisão e dependa de Deus para que Ele trate em você, Ele sare você de dentro para fora. E então Ele vai dirigir você na vida. E mesmo que te ofereçam, antes de vir para Jardim Bonfilioli, recebi o telefonema de um pastor dizendo: pastor Davi, se o senhor e a Tati vier para a minha igreja, já tem um apartamento e um carro para passar no teu nome. Eu disse: muito obrigado, Deus me chamou para Jardim Bonfilioli. E é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Você não ambicionará as coisas, até que vem com roupagens espirituais, quando você for devidamente tratado por Deus no deserto, para entrar na terra prometida. Você jamais vai trocar aquilo que é terra prometida aqui dentro, para aquilo que brilha aos olhos. Porque Deus, quando deseja nos usar, Ele nos fere e Ele nos cura.
para o louvor da sua glória. Ele fez isso com seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele também faz isso comigo e com você. Respeite os processos de Deus na sua vida. Terceiro ponto que eu gostaria de firmar com vocês aqui, é que após o momento de cura, a palavra do Senhor nos diz, o versículo de número 10, enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Na tua versão está a palavra celebraram? Está assim? Que bom. A palavra culto que nós temos, que horário que é o culto? A palavra culto significa celebração. E nós devemos levar, meus irmãos, isto ao mais sério tratamento, porque celebrar é festejar, é alegrar-se no Senhor. Eu não sei por que na nossa geração há muitas pessoas que vêm ao culto como se fosse um velório. Nós estamos na presença do Deus da nossa salvação, de Jesus Cristo, o Redentor, o Espírito de Deus, que é o Espírito de alegria, de paz, de gozo no Espírito Santo, está em nós. O culto não pode ser morno, o culto não pode ser frio, o culto tem de ser fervoroso sim. Celebrar a Deus, primeira coisa que Deus nos ensina nesse texto é consagração. Segundo, cura. Terceira palavra com C, celebração. Celebração. Torne-se uma pessoa celebrante, e você jamais será uma pessoa murmurante. Torne-se uma pessoa celebrante, e você verá que Deus está cada vez mais abrindo, descortinando diante de você todas as promessas que Ele fez, desde os patriarcas até você. E meus irmãos, para encerrar, nós temos o versículo 15, a seguinte declaração, que quando Josué estava diante de Jericó, olhando as faldas dos montes, a base, o sustentáculo de todas aquelas muralhas, ele levanta os seus olhos e ele encontra diante dele um homem. E ele está com o que na mão? Uma espada. Mais uma coisa que também eu aprendi lendo a Bíblia. Pastor, quando o senhor pregava, eu vi um anjo do seu lado com uma espada desembainhada. Eu digo, cuidado. Porque na Bíblia, todas as vezes que tinha um anjo com a espada desembainhada, era Deus entrando em guerra. Não faz sentido, viu gente, ficar tratando as coisas de Deus com misticismo. Tudo é ensinamento da palavra de Deus. Aqui a revelação ela está sendo concedida de forma progressiva. Os homens, eles não têm a Bíblia como nós temos, e Deus então ele se manifesta, é uma teofania, Deus se colocando à vista desse homem. E Josué pergunta, você é um dos nossos ou não? Ele diz, sou o príncipe do exército do Senhor. E então Josué prostra-se e faz o quê? O adora. É um anjo do Senhor? É. Josué o adora? Adora. Ele recebeu a adoração? Recebeu. Irmãos, por isso que nós afirmamos, neste momento, quem está aparecendo para Josué é o próprio Senhor Jesus. É isso que quer dizer teofania na teologia e no Antigo Testamento. É o próprio Salvador vindo ao encontro do seu povo e revelando-se fisicamente diante dele. Anjos não recebem adoração. Quando Cornélio curva-se diante de Pedro, Pedro nega. E quando também João, empolgado com a visão do céu, em Apocalipse, ele se curva diante do anjo, o anjo diz, não, sou conservo teu. Mas aqui, Josué se prostra e o adora. E ele diz para Josué a mesma coisa que ele disse para Moisés, que foi o quê? Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. O que quer dizer isso? Nós sabemos que é um tratamento de honraria do mundo antigo. Tirar a sandália diante de alguém.
mas há uma mensagem de comunhão aqui. Porque quando o monarca dizia para alguém, eu quero que você pise o chão e sinta ele como eu sinto, ele está dizendo, eu quero que você tenha a mesma experiência dos meus pés neste solo aqui. Porque aqui é a voz de Deus, porque eu pisei aqui, tornou-se terra santa. Então, pise na terra que eu estou pisando, Josué. Tenha comunhão comigo. Tire as sandálias dos seus pés, experimente o que é esse chão que a santidade de Deus está tocando. Isso é comunhão, meus irmãos. Primeiro, consagração. Segundo, cura. Terceiro, celebração. Quarto, comunhão com Deus. Comece 2025 com uma ansiedade por ter isso na vida. Celebrar a Deus todos os dias. Ter comunhão com Deus todos os dias, ser curado por Deus todos os dias, meus irmãos, ser tratado, consagrado a Deus todos os dias da sua vida, e você terá um ano incrível da parte de Deus, em nome de Jesus. Coloquemo-nos em pé neste momento, e nós vamos orar. Eu convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e a entregar o seu ano de 2025 nas mãos do Senhor. Talvez você tenha andado pelo deserto 40 anos em 2024, mas foi Deus quem te guiou. Talvez você esteja se perguntando, Senhor, é 2025, o grande ano da minha vida. Gostaria de dizer para você, não se atenha ao tempo, mas a experiência de andar com Deus. Porque Deus nos trata quando nós caminhamos com Ele. Deus nos cura, Deus nos consagra, Deus nos santifica. Deus faz a nossa vida ser celebrante. Então, coloque 2025 nas mãos do Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, graças te damos por esta noite em que nós viemos aqui celebrar o teu nome. Ó Deus, tu és o Deus da nossa salvação. O Senhor nos enviou também um Josué, o verdadeiro Josué. Yeshua, Jesus, o Cristo, o Messias prometido. E ele veio para ficar e ficar em nosso coração. Ó Deus, a tua palavra nos diz de que todas as tuas promessas, por meio de Cristo Jesus, nós temos o sim. Ó Deus, e nós sabemos que ser de Cristo é considerar não a circuncisão na carne, mas a circuncisão que o Senhor opera em nós, pelos méritos da grande dor que Jesus padeceu na cruz do Calvário. Ó Deus, nesta noite nós entregamos nas tuas mãos o ano que se inicia, 2025. Consagramos a Ti, Senhor, consagramos este ano a Ti, ó Deus, para que o Senhor nos cure ao longo deste ano, para que nós celebremos ao Senhor ao longo deste ano, e para que nós tenhamos comunhão contigo e uns com os outros. Ó Deus, que sejamos povo de uns aos outros, povo de Deus. Ó Deus, tire de nós, ó Deus, o individualismo, o afastamento, a tentação de viver sozinhos, mas nos ajunte, ó Deus, como o Israel de Deus, para herdar as suas promessas. Senhor, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, cure feridas de irmãos e irmãs essa noite. Ó Deus, se for da Tua vontade, ó Deus, de acordo com o plano do Senhor, ó Deus, que pessoas adentrem um novo período, mas curados, rendidos completamente, ó Deus, a Ti, reconhecendo a Tua grandeza, poder e soberania. Senhor, abençoe o nosso trabalho, que em todos os nossos atos o nome de Jesus seja exaltado. Abençoe a nossa família, Senhor, que o altar do Senhor em nossa casa seja erigido. Ajude-nos, ó Deus, a ler a Tua palavra, a orarmos em família, a darmos graças pelo alimento, a orarmos antes de dormir, a orarmos para nos despertar, que em tudo, ó Deus, a Tua presença seja lembrada. Nós queremos fazer conhecidos os Teus caminhos em tudo em nossa vida, Senhor. Ó Deus,
Tu és o Deus da celebração. Que cada dia do próximo ano seja maravilhoso na Tua presença, na certeza de que o Senhor caminha conosco. Essa é a nossa oração, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.